Tudo pronto. Obrigado, Regina, mais uma vez. Adilson, e muito obrigado também, viu? O stream aqui ainda está no processo. Vamos ver aqui. O stream começará em breve. Agora foi. Michele, quer avisar o pessoal que agora está tudo ok? Por mensagem, um minutinho, só para quem você gostaria que estivesse acompanhando entrasse, até pelo conta do atraso, às vezes as pessoas podem achar que não vai ter mais, ou coisa do tipo, né? E eu sei o quanto é importante esses momentos para a gente, né, Ieda? Então, amigo, pai, mãe, namorado, todo mundo entra aí. Tudo sim, Adilson, muito obrigado, viu? Aí, gente, na hora que for deliberar, para não ter que. Eu não estou ainda com acesso. Eu crio um outro link rapidinho, a gente entra nesse outro link e delibera. Deixa esse daqui off, né? Pode ser? Acho que fica mais fácil. Bom, Michele, então, agora oficialmente, né, bom dia para todos. Agradeço aqui de antemão o convite aceito da Juliana, da Ieda, está nesse momento importante para a Michele, que vem aí hoje realizar a defesa da sua dissertação. Entendendo o processo, Michele, você tem 20 minutos para realizar a sua apresentação, apresentar a conclusão do seu trabalho. Na sequência de tudo isso, eu passo a palavra para a professora Juliana, para que ela possa fazer os apontamentos dela, por ser membro externo. Após isso, a professora Ieda, e aí a gente vai deliberar a apresentação, o seu trabalho, e retornamos para dar esse retorno para você. Tá? Então, para não alongar mais, também não atrasar o processo, Michele pode compartilhar a sua apresentação. E no momento que você compartilhar, você tem 20 minutos para realizar a sua apresentação. Tá joia. Eu vou compartilhar a tela inteira porque eu vou ter que alternar entre os documentos, tá? Tá aparecendo aí, Carlos? Está sim, Michele. Tá joia. Bom, então, a nossa dissertação, né, intitulada Gestão do Conhecimento, Inteligência e Organizações da Sociedade Civil, um estudo de caso no Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília. Nós, então, fizemos esse trabalho, né, partindo da premissa que a informação, conhecimento e a inteligência, elas acontecem no ambiente organizacional, né, em todos os ambientes organizacionais. E também isso se engloba nas OSCs, nas organizações da sociedade civil, onde a gente tem, né, junção de especialistas e representantes das mais diversas esferas, levantando problemas, fazendo pesquisa e discussão de alternativas para a proposição de soluções para as cidades. A partir daí, nós elaboramos o problema de pesquisa sobre como ocorre a geração, compartilhamento e aplicação do conhecimento e inteligência no ambiente dos conselhos de desenvolvimento municipais. O objetivo, então, foi analisar o processo de gestão do conhecimento e inteligência nas OSCs, mais especificamente no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília. E esses organismos eles vêm ganhando destaque em âmbito nacional, né, por serem espaços onde a sociedade consegue discutir a gestão das cidades. Então, sobre conhecimento, nós investigamos basicamente, né, como ocorre a interação entre dado, informação, conhecimento e inteligência enquanto recursos organizacionais. Né? Então, nós partimos dos dados, que são as observações mais simplificadas, até chegar no processo de inteligência, que são essas informações com relevância alinhada com o conhecimento. A partir daí, a gente trabalha a gestão do conhecimento no contexto organizacional, né?
trabalhamos com diferentes autores, com os conceitos de diferentes autores, e após análises desses modelos, optamos por trabalhar com o modelo sintético desenvolvido por Jorge, que tem uma abrangência maior de análise, né? E divide a gestão do conhecimento em geração, compartilhamento e aplicação do conhecimento. Depois disso, trabalhamos os conceitos de inteligência, né? A sua definição e a relação com os dados, informação e conhecimento. Então, a inteligência ela vem como uma ferramenta para utilizar as pessoas e organizações a fazerem as melhores escolhas para atingir os seus objetivos estratégicos, né? E assim alcançar a sua missão. E esse conceito de inteligência, ele vem interagindo com a gestão da informação e a gestão do conhecimento. Da mesma forma que para a gestão do conhecimento na inteligência organizacional, nós também investigamos alguns modelos que são focados em inteligência organizacional, os modelos de Schuh, Maslow e de Jorge, né? E também optamos por utilizar esse modelo proposto por Jorge por conta da flexibilização que ele traz e permite que esse modelo seja aplicado em qualquer tipo de organização. Dessa forma, né, a gente tem os modelos de gestão do conhecimento e de inteligência integrados, né? E a gente trabalhou, então, com esse modelo integrado para a proposição do estudo de caso, com base nas 6 etapas, né, de análise inicial e planejamento, o resgate das fontes de informação, a análise, compartilhamento, aplicação e análise final. Além disso, são considerados também os fatores críticos de sucesso na implantação desses modelos, né, para que eles possam ter maior chance de sucesso em sua implantação. Com relação às organizações, nós buscamos compreender como funcionam essas organizações e verificamos que elas se comportam basicamente como sistemas abertos, né, que interagem com os ambientes o tempo todo. Essa interação ela impacta nas decisões, ela impacta nas ações que são realizadas, né, em conjunto com as características do ambiente interno. Então, nós temos um ambiente interno, né, essas características, e elas interagindo com o ambiente externo dessas organizações. E isso impacta em como a organização ela realiza, né, a gestão do conhecimento e a sua inteligência. Isso também está condicionado, acontece nas organizações do terceiro setor e nas organizações da sociedade civil, nas OSCs, que são organizações que têm algumas características diferentes, né? Então, elas são organizadas formalmente, são organizações que não possuem fins lucrativos, não objetivam lucro, né? Elas não fazem parte do governo, então elas são institucionalmente separadas, né? Não se tratam de órgãos do governo, são auto-administradas, então as organizações do terceiro setor elas têm autonomia, né, sobre as ações que vão ser realizadas, e a participação dos membros, né, é de caráter voluntário, então não é compulsória. Então, essas premissas, essas características também foram levadas em consideração na condução do estudo de caso. E aí, falando especificamente, né, dos conselhos de desenvolvimento, então a gente traz a primeira definição do IBGE, que fala que um conselho é um canal de participação do cidadão nos assuntos do município, né, sendo a forma mais direta que os habitantes possuem para participar das decisões administrativas. E aí nós temos, né, o conceito de Santos trazendo o surgimento dos conselhos de desenvolvimento econômico, que possuem algumas características diferentes, né, dos conselhos municipais. Então, nós temos conselhos que são voltados para assessorar o Poder Executivo na realização de um debate mais amplo, trabalhando com atuação transversal, né? Então, não é necessariamente focado em temas específicos, e os seus debates eles são voltados para o desenvolvimento local. E esses conselhos eles têm uma função de atuar como assessoria e aconselhamento do Poder Executivo. Então, a gente percebe, né, dessa forma, como acontece esse diálogo da sociedade civil com o poder público, né, e a função desses conselhos nessa dinâmica. A partir daí, então, foi proposto a realização de estudo de caso com o Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília, o CODEM, que é um conselho municipal que tem enfoque na formulação
de ações e políticas públicas de longo prazo, né? Então, na sua lei de criação, ela possui caráter deliberativo e consultivo, com o objetivo de formular e fazer executar políticas de desenvolvimento econômico sustentável e estratégico, né? Aí nós temos a missão, visão e valores do CODEM, né? Então, a missão sendo unir esses esforços da sociedade civil e do governo para planejar, né, o desenvolvimento sustentável para o futuro de Marília. A visão é conduzir a cidade para que ela se torne uma referência global em qualidade de vida, prosperidade e inclusão social, e tem como valores o comprometimento, transparência, ética, legalidade e impessoalidade, né? Esse conselho, ele é composto, então, por uma plenária, né, uma mesa diretora que faz a gestão dos trabalhos. Ele possui 2 comitês de apoio, que é o comitê gestor e o comitê estratégico. Possui uma equipe executiva que tem a função de fazer a gestão dos trabalhos, e as câmaras técnicas que atuam com a pesquisa e a proposição de ações relacionadas à sua área de atuação. Então, dentro desses procedimentos, a gente trabalhou com algumas técnicas, né, de coleta de dados. Então, foi feita a pesquisa bibliográfica nos temas que nós já apresentamos. Depois disso, foi feita a observação direta no ambiente do Conselho, por meio de um roteiro estruturado, para que pudéssemos acompanhar as atividades e a rotina do Conselho. Foi feita a aplicação de um questionário fechado para os membros do Conselho, os coordenadores das câmaras técnicas, a equipe executiva e mesa diretora, para que a gente tivesse essa percepção em múltiplas visões, né, de acordo com as funções que cada um deles realiza. Foi feita a entrevista estruturada com a responsável pela equipe executiva, né, e fizemos também o mapeamento das redes de conhecimento, então, para verificar nesses ambientes como ocorrem esses fluxos de informação. Então, a gente tem algumas características que foram observadas do ambiente do CODEI, né? Então, nós observamos que a finalidade é atingida principalmente por meio das atividades realizadas pelas câmaras técnicas. Então, o coração do CODEI pode-se dizer que está nas atividades das câmaras técnicas. Essas câmaras, elas realizam reuniões periódicas, né, para o desenvolvimento e continuidade dessas ações. Algumas são realizadas presencialmente, outras remotamente, algumas em formato híbrido. Cada câmara técnica, ela possui autonomia para definir as atividades que vai realizar. Os integrantes dessas câmaras técnicas são, em sua maioria, profissionais, né, que atuam ou possuem formação nas áreas de atuação da câmara técnica. Nós temos a equipe executiva, né, que é composta por profissionais que são contratados, sendo os que são remunerados dentro da estrutura do CODEI. Então, existe, né, esse corpo de profissionais que são remunerados dentro do Conselho. Essa equipe executiva, ela é responsável por realizar a interlocução e o suporte para todos os demais atores. Então, ela faz essa interlocução com as câmaras técnicas, com os coordenadores, com a mesa diretora, com a plenária e com os conselhos gestor e estratégico. As contribuições realizadas pelos integrantes, elas são livres, então os integrantes que eles vão determinar quais atividades vão realizar dentro do tempo que ele tem disponível. E o CODEM utiliza a metodologia, ela foi estruturada com observância nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, a partir daí foram definidos a visão e objetivos, né, e as metas e as ações que seriam recomendadas para o alcance dessas metas. Todas essas informações, elas estão compiladas no caderno de propostas também, que foi analisado, né, que traz as propostas que o CODEM fez para o Poder Executivo no período de 2020 e 2024. Então, o universo de pesquisa dos membros das câmaras técnicas, nós trabalhamos, então, foi disponibilizados questionários, né? Foram, no total, coletadas 69 respostas pelos membros das câmaras técnicas, o que corresponde a 41% desse universo. Deixa eu só botar aqui. E aí a gente tem os principais resultados dessa pesquisa, né? E aí a gente destaca, né, como os pontos que foram mais apontados pelos membros das câmaras técnicas, né, com maior concordância, foram que eles conhecem a missão, visão e valores do CODEI, que eles acreditam que a informação é importante para o desenvolvimento das funções que eles realizam, né? E a gente tem os pontos que eles tiveram o menor índice de concordância, né? É importante destacar que em todas as questões que foram respondidas pelos membros das câmaras técnicas,
a gente teve um alto índice, né, de concordância com as respostas. Mas os índices, as questões que tiveram menor índice foram a que diz respeito à interação com outras câmaras técnicas para troca de informações e conhecimentos, também relacionado à verificação de informações históricas sobre atividades já desenvolvidas, não foi apontado pela grande maioria, né? E a realização de uma avaliação com as pessoas envolvidas no processo para verificação dos êxitos, necessidades de melhoria e aprendizados. Então, esses foram os pontos que as câmaras técnicas menos apontaram concordância. Com relação aos coordenadores das câmaras técnicas, então nós aplicamos a pesquisa para todos os coordenadores, né? Então, 9 coordenadores respondendo, o que corresponde a 56% da população, né? No caso dos coordenadores, a gente teve, né, por maior destaque, que as reuniões permitem a interação e troca de ideias, que eles valorizam as contribuições que os membros das câmaras técnicas realizam para as atividades, né? Que eles consideram a importância da tecnologia da informação para a realização dessas atividades, né? E eles destacaram também que a maioria das demandas elas vêm das necessidades identificadas na população e na sociedade, né? E os que foram menos destacados foram sobre o envolvimento dos membros das câmaras técnicas nas atividades, a frequência da comunicação, né, com os coordenadores de outras câmaras técnicas, que aí se repete o mesmo observado pelos membros das câmaras técnicas, né, e a busca de informações externas para contribuir com as atividades da câmara técnica. Quando a gente olha para os resultados da mesa diretora, a gente observa, né, então, dos 3 integrantes, 2 responderam, dos 3 integrantes da mesa diretora. Nós conseguimos observar, né, uma maior concordância com a missão, visão e valores do CODEM, com a importância, né, da tecnologia da informação para o desenvolvimento das atividades, né? E a gente tem, no caso dos diretores, a gente teve uma série de pontos, né, onde a gente percebeu discordância, que um membro concordava e outro não concordava. Então, aproximadamente 40% do questionário que é relacionado à parte de inteligência, a gente observou essa discordância entre os 2 membros das câmaras técnicas, da mesa diretora, perdão. Com relação à equipe executiva, então, a gente teve 100% dos integrantes respondendo à pesquisa, né? E no caso da equipe executiva, né, nós tivemos só algumas questões onde houve uma pequena ali discordância, mas de forma geral, todas as respostas elas tenderam à concordância com as afirmativas, né? Então, a gente observa ali que os que tiveram maior concordância, né, foram com relação às contribuições realizadas, né, que elas são valorizadas pelos membros da plenária, pelo engajamento, né, desses membros. Esses foram os principais pontos de concordância, né? E tiveram alguns pontos de discordância com relação às questões relacionadas à comunicação, né, com os demais organismos, né, e alguns pontos relacionados ao processo de inteligência. Quando a gente observa as redes de conhecimento, né, então foi perguntado para todos os atores quem eles buscam quando eles precisam tratar de questões técnicas e de questões administrativas, né? Então, nas questões administrativas, nas questões de atuação da Câmara Técnica, a gente consegue observar pelo mapa que a maioria das respostas elas convergem para o coordenador da Câmara Técnica, né? Então, pela seta que está mais destacada, né, ela converge para o coordenador, em seguida para a mesa diretora e para a equipe executiva, né? E o mesmo a gente conseguiu observar também nas questões administrativas. Embora a equipe executiva ela seja responsável por cuidar dessas questões, a gente observou que a maioria dos integrantes eles acabam se reportando para os próprios coordenadores, né? Então, ele tem esse papel central dentro dessa rede de conhecimento. Então, a gente observou, né, que esses esforços de pesquisa, a gente trabalhou com as bases teóricas para embasar a realização do estudo de caso, né? Então, o estudo de caso, ele evidenciou algumas características do CODEM que são inerentes aos conselhos de desenvolvimento, né? Então, a gente observa a atuação com foco no longo prazo, a existência de um corpo de executivos remunerados,
a atuação de caráter consultivo, né, e a formação das câmaras técnicas e demais organismos compostos por profissionais de notório saber. Né. A partir daí, a gente propôs um modelo de gestão do conhecimento e inteligência organizacional para que o CODEM possa adotar na execução das atividades das câmaras técnicas. Né. Então, ele parte desde a análise inicial e planejamento. A gente propôs, então, a definição da ação que vai ser realizada, a realização de um cronograma de ações, a definição de indicadores para que a gente possa avaliar esses resultados. Né. No resgate e prospecção das fontes, nós propomos que seja feito, né, de forma sistemática o levantamento das informações históricas, de práticas similares que já são realizadas, né, em cidades referência, buscar informações com os agentes envolvidos no processo e com agentes externos, fazer essa articulação com agentes externos. Né? Depois disso, realizar essa análise, filtro e combinação dos recursos informacionais e elaboração de uma versão preliminar desse produto de inteligência. A partir daí é feita, então, a revisão e validação, né? Quando ela vem de uma solicitação externa, a validação pelo demandante, né? A gente passa a fazer a utilização dessas propostas em seguida e a gente faz uma análise final, né, e armazenamento, onde a gente propõe que a Câmara Técnica analise quais resultados foram alcançados, no caso de demandantes externos, que eles monitorem essa utilização, né, que seja feito também tanto o armazenamento como a publicação do produto, né, no suporte correspondente, e a avaliação desse processo. Né? Então, para que as câmaras técnicas realizem continuamente essa avaliação de como esse processo foi realizado, buscando sempre melhorias e aprendizados. Nós propomos também, fizemos um levantamento dos fatores críticos que são relacionados a essas questões. Né? Então, destacamos alguns pontos, né, alguns parâmetros para aplicação dentro de cada um desses aspectos. Né? Então, quando a gente fala de gestão de liderança, elas precisam apoiar essa implantação e destacar constantemente a importância disso. Precisa ser trabalhado esse apoio e valorização para todos os atores que atuam dentro das câmaras técnicas. Propomos a criação de uma base de documentos e informações que possam ser compartilhados, né, com os membros, com os atores envolvidos. A estratégia de gestão de conhecimento ela tem que estar alinhada com a estratégia do CODEM, com a sua missão, visão e valores. Né? É importante também a utilização de métricas sempre que possível para que a gente possa mensurar os resultados. Né? Com relação à infraestrutura, né? Criar momentos de integração e troca de experiência entre os diferentes CTs, que foram pontos que foram destacados, né, como que não acontecem com tanta frequência. Então, é importante que as câmaras técnicas possam interagir entre si para trocar esse conhecimento, para compartilhar esse conhecimento. Né? Essas atividades elas precisam estar dentro das rotinas para que elas sejam realizadas, né, de forma consistente. A gente trabalha também com auxílios motivacionais para que sejam levados, para que sejam colocados em prática esses objetivos, né? Questões relacionadas a treinamento dos voluntários, a gestão dos recursos humanos, né? A gestão dessas fontes informacionais e a busca de informações no mercado para que possam se gerar esses produtos de inteligência. E aí nós evidenciamos que esses profissionais, que atuam no CODEM, eles colocam seus conhecimentos a serviço do conselho. Então, por isso, ele precisa ser, esse conhecimento ele precisa ser utilizado da maneira mais eficaz possível. Né? A gente destaca também o papel da equipe executiva nesse processo, né? E a importância dos colaboradores das câmaras técnicas e da mesa diretora nesse processo para que ele possa acontecer, né, de forma sistemática. E a gente espera que esse estudo ele possa, né, ser ampliado e também aplicado em organismos que têm as mesmas características do CODEM. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa apresentação, e é isso. Bom, Michele, então, dando continuidade no processo, você pode parar a apresentação, por favor. No processo de avaliação e defesa da sua dissertação de mestrado, eu já passo a palavra para a professora Juliana. E, mais uma vez, aqui eu agradeço a participação e a disponibilidade de
estar contribuindo nesse momento importante aí para você. Eu tenho quanto tempo, Carlos? Juliana, normalmente nós damos 20 minutos para quem está realizando essa avaliação. Mas também se passar um pouco, se for menos, não tem problema algum. Fique bem à Tá, vontade, né, Ieda? Vou tentar aqui seguir. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui participando da Banca da Francisca. Francisca, parabéns, ficou um trabalho muito bom. E a ideia aqui não é criticar, que às vezes o aluno acha que a gente está aqui do outro lado criticando, mas na verdade é uma questão mesmo de contribuição, tá? Para deixar a sua dissertação redondinha, para que outras pessoas possam ler e entender de forma bem clara aqui o que você se propôs, tá? Mas parabéns, vi assim que deve ter dado um trabalho do caramba, né? Até pela questão do o capítulo de resultados, ele ficou bem extenso, bem grande, e eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre esse capítulo, que eu fiquei assim pensando, como que a gente consegue, né, um capítulo tão robusto, transformar aquelas informações de forma mais simples para quem está lendo, né? Então, eu quero contribuir bastante nessa etapa. Mas falando um pouquinho aqui de conceito, Carlos, o que eu queria que vocês averiguassem, tá? Eu vou falar o porquê disso, tá? Vocês estão considerando o Conselho de Desenvolvimento como sendo uma organização social civil, né? Uma instituição da sociedade civil. E eu gostaria que vocês averiguassem se os conselhos eles são realmente considerados. Eu vou falar o porquê. Porque aqui em Maringá, nós não conseguimos ter uma cadeira no Conselho de Planejamento Urbano, porque a cadeira ela pede sociedade civil organizado e eles não consideraram o nosso conselho como uma sociedade civil organizada dentro da lei deles. E a gente não pôde nem participar. Então, como essa forma de conselho que vocês colocaram bem, assim, né, até foi uma sugestão minha, né, mostrar a diferença de um conselho de desenvolvimento com relação a outro, surgiu ali a partir do ano 2000, como a gente é uma inovação, a gente fica assim, a gente não é nem um conselho municipal no estrito senso, porque o conselho municipal, ele tem que ter 50% da sociedade civil organizada e 50% ele é a gestão pública, ele tem uma lei que regulamenta os conselhos municipais para eles serem dessa forma, né? E o governo também não entende, não há um consenso, um entendimento que a gente é também uma sociedade civil organizada. A gente só seria se a gente fosse uma fundação ou uma instituição sem fins lucrativos. Alguns conselhos, como os CODESes, que estão sendo implantados pela CEBIC, eles estão se formando com uma personalidade jurídica, e aí esses sim entram com uma sociedade organizada. E a gente não é nenhum nem outro. A gente está no meio termo. Então, assim, só tomar esse cuidado para vocês verificarem isso, porque eu sei que vocês estão colocando isso até na temática da dissertação, né? E não há um consenso nesse entendimento. O que entende-se com o nosso com o tipo de conselho que nós somos? E é normal ter isso daí, porque é uma coisa nova, né? A gente é um fórum mesmo onde a gente tem a sociedade civil organizada, onde a gente tem a gestão pública junto, então a gente entra dentro desse modelo de governança compartilhada, né? Não sendo uma sociedade civil, porque a gente integra a sociedade civil dentro do conselho, mas a gente tem uma diferença do conselho municipal, porque a gente não é 50-50, né? No caso do nosso CODEM aqui em Maringá, é 80% sociedade civil organizada e 20% gestão pública. Eu não sei como que é o de Marília. Eu acho que nesse caso até vou sair, já vou antecipar, até porque foi uma discussão que eu tive com a Michele, e o Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília, ele realmente está nesse contexto. Porque ele foi formatado aqui dentro da cidade. É lógico, a gente sempre, como eu havia falado, a gente sempre usou vocês e Londrina como referência. Porém, a gente adaptou dentro da possibilidade, inclusive, do município. Então, realmente, a gente está nesse universo de 100%
hoje de sociedade civil organizada, né? Mas Então, sem complementar, ele tem personalidade jurídica ou ele é só uma lei? Michele. Não, hoje o CODEM não está como personalidade jurídica. E como que é a composição da plenária? A plenária ela é composta por... Ela tem uma composição mista, né? Ela tem membros do executivo e tem membros da sociedade civil. Entendeu? É por isso que eu estou falando, assim, então ela não tem personalidade jurídica, ela não é uma associação, ela não é uma instituição. Então, em tese, porque não há esse entendimento, mas assim, eu não estou falando que não é, eu quero que vocês verifiquem isso, porque aqui em Maringá a gente não é considerado, entendeu? A prefeitura não nos considera como sociedade civil e a gente não consegue entrar em alguns conselhos cuja legislação dele coloca cadeiras para a sociedade civil organizada e a gente não consegue participar, né? Então, assim, se é entendido dessa forma, é um ponto de atenção, porque vocês não têm personalidade jurídica, tem a prefeitura e não é também um conselho municipal no estrito senso, porque não é 50-50, entendeu? Assim, só uma questão conceitual, assim, para vocês tomarem cuidado com isso, tá? Então, assim, no caso ali da sua introdução, é mais isso aí que eu queria falar, só para vocês verificarem isso, né? Isso daí não vai mudar, não vai fazer muita diferença no que você desenvolveu na sua pesquisa, tá? Talvez mudaria o nome, talvez mudaria o objetivo pode ser o mesmo, né? Mas assim, não focaria tanto o Conselho de Desenvolvimento como sendo uma sociedade civil, mas ele entraria com um conselho de desenvolvimento que vocês já definiram ali. E é importante, Francisco, que eu achei falta, assim, que na sua apresentação, depois eu fiz várias anotações na dissertação no formato Word, então isso eu vou mandar para você, tá? Então você vai ter muita coisa ali, não precisa catar tudo, aí você vai sentar com o seu orientador e ver o que dá também para fazer, né? Mas o que eu acho importante? É importante vocês definirem dentro da tua dissertação, né, como que é composto a plenária, as câmaras técnicas não precisam, mas é importante você ter ali como que é a composição da plenária do conselho, quais são as instituições que fazem parte, quais são os cargos da prefeitura que fazem parte, que estão isso dentro da lei. E uma coisa que é muito importante, e aí eu não sei se o conselho tem isso bem claro, mas normalmente está na lei, qual é o papel da plenária, qual é o papel da Câmara Técnica, qual é o papel do comitê gestor, né? Da onde que sai o comitê gestor, ele é composto por quem, né? Se o prefeito ele é um presidente de honra, se ele não é, se ele entra nisso. Então, descrever um pouco mais como funciona isso, né? E assim, dentro da gestão do conhecimento que você me apresentou, o que eu acho legal? Você consegue fazer isso, tá? A gente fez isso aqui no Codem, mas eu acho que você também consegue. Você poderia montar um processo, aí já nas suas conclusões ali, são sugestões, tá? Como que hoje, fazer um organograma do processo, né? Como que funciona o processo de deliberações dentro do Codem? Então, vamos lá. A plenária é o órgão máximo. Ela, em tese, é ela que deveria tomar todas as decisões. Teria que ser de cima para baixo. Isso é o que está na lei, é de cima para baixo. Eu falo isso porque no nosso também acontece o inverso, né? O que acontece muito é as câmaras técnicas serem mais ativas, elas tomam as decisões e a plenária ela acaba ficando sem função. E aí isso desestimula a plenária, ela perde o sentido dela ser. Então, como que funciona essa tomada de decisão entre plenária, comitê gestor estratégico e as câmaras técnicas? Como que é esse processo do conhecimento? Dá para fazer um mapa mental ou um organograma, ó, a decisão é tomada, a demanda vem demanda externa, às vezes a demanda é interna, né? Ou é uma coisa externa, é uma coisa que dá necessidade ali das câmaras técnicas. Como que funciona esse fluxo? Né? Aí eu até coloquei ali dentro
na dissertação sua ali do Word que eu vou te passar, uma sugestão. Olha, como que deveria ser e como que é hoje? Porque daí você consegue ver aonde estão as falhas. A gente fez isso esse ano, tá? Esse ano nós fizemos o Codem e a gente viu que a gente tinha um monte de falhas dentro desse processo da gestão do conhecimento, porque a gente não estava fazendo de forma correta, porque as câmaras técnicas, elas são ágeis, elas vão desenvolvendo ações, projetos, e a gente não valida na plenária, e a plenária perde o sentido de ser. Então, como que deveria ser esse processo das tomadas de decisão, né, da gestão do conhecimento, colocar isso no mapa mental, fazer um processo mesmo, né, igual você é engenheira, Francisca, né? Então, pensa no processo ali, para você vai ser fácil. Pensa desenvolver o processo de como que deve ser isso, um fluxograma mesmo, entendeu? Colocar isso no né? Com começo, meio e fim, né? Exato, o fluxograma. Como que você tem essas informações? As falhas do Codem daí é a mesma nossa aqui. É incrível isso. Por isso que eu falo assim que a mesma coisa que vocês passam, a gente passa, tá? Coloca no processo como que deveria ser, né? Esse fluxo de tomada de decisões, aí a gente pega lá o planejamento estratégico, o estratégico, o tático e o operacional. Como que deve ser o tático, né? O estratégico, o tático e o operacional dentro do conselho. Como que é essa hierarquia de tomada de decisões? Vocês conseguem fazer um fluxograma de como deveria ser, depois faz um fluxograma de como que tá, né? Ou melhor, faz o inverso. Como que tá e o que deveria ser, apontando as principais falhas. E isso na sua conclusão. Você tem subsídios suficientes para você fazer isso. Isso fica muito legal, né? Porque até mesmo para o Codem, eu falo, ó, Codem, você vai apresentar isso para eles. Isso aqui é onde a gente deveria estar, deveria funcionar dessa forma. E é assim que a gente está hoje. Então, a gente tem esse ponto de melhoria, esse ponto de melhoria, esse ponto de melhoria. Você tem todas essas informações. Eu até posso passar para você, Carlos, como que a gente fez o nosso aqui do Codem, para vocês entenderem, assim, como que a gente... Mas é uma coisa que a gente fez esse ano também, não é uma coisa que... Entendeu? Até da reunião com vocês, a gente pensou, por que a gente não faz isso? Como que a gente ainda nunca fez isso? Porque fica uma coisa visual, fica fácil de ver aonde que estão os gargalos, né? Fazer esse fluxograma. E assim, falando de uma forma bem objetiva, Francisca, ali na sua conclusão, ela ficou enorme, né? A conclusão não, o resultado da pesquisa ficou enorme, porque você fez um trabalho gigante. Como que a gente poderia tornar isso mais objetivo? Eu fiquei pensando assim, como que a gente podia fazer? Aí uma sugestão, também tá tudo lá que eu vou mandar para vocês, tá? Eu já escrevi várias coisas, tá tudo colorido ali. A parte teórica eu nem vou me ater muito, tá? Eu vou me ater mais nessa parte operacional mesmo. Eu colocaria os resultados, as planilhas de resultado, tem aquele planilhão de resultado das respostas da Câmara Técnica, dos executivos, eu colocaria tudo em anexo, aquilo lá. E no teu corpo do texto, eu tentaria fazer gráficos comparando. Então, por exemplo, a pergunta 1, como que os coordenadores de câmaras técnicas, como que é uma ideia, tá? Depois vocês veem se não vai ficar muito grande, mas eu colocaria assim, como que os coordenadores de câmaras técnicas, os coordenadores de câmaras técnicas, conhecem a missão, visão do Codem? Aí você tem lá um resultado. E aí você fez a mesma questionário para o presidente, para os voluntários, né? Eu colocaria o principal resultado de cada um. Então, olha como que tá. Nessa questão 1, 75% dos voluntários conhecem, o presidente e o comitê gestor, apenas 20% conhece, entendeu? Então, tipo assim, eu tentaria fazer uma análise comparativa entre as 3 esferas de tomada de decisão do principal resultado. Então, concordo plenamente, não conhece, vocês têm os graus, né? Colocaria o resultado daquele que teve mais. Então, por exemplo, um conhece muito, o outro
conhece pouco, fazer uma análise comparativa só dos principais resultados das 3 esferas. Você reduziria, ficaria mais fácil para o leitor, porque eu tive que voltar várias vezes, porque estava escrito, eu voltava lá em cima, me perdia, porque é bastante coisa, entendeu? Fica fácil para o leitor, porque assim, o que interessa é a maior resposta, que é a maior probabilidade ali, né? Então, colocaria os 3, um do ladinho do outro, separaria por tópicos, né? E os resultados individuais está lá em anexo. Eu quero saber quantos responderam que conhece pouco. Aí eu vou lá em anexo, teve só 10%. Então, esse não é importante, mas não é tão importante. Eu vou lá no anexo e vejo. E no corpo dos seus resultados, eu faria essa análise comparativa entre essas 3, não sei, não lembro se foi 3 ou 4 esferas de tomada de decisão, né? Eu acho que é comitê gestor, os coordenadores de câmaras técnicas e os executivos, né? Faria essa análise comparativa da maior resposta, né? Que eles fizeram ali, porque daí você já consegue ver, você já consegue escrever embaixo, você coloca o tópico, coloca o gráficozinho daquela pergunta e embaixo você já escreve, ó, aqui tem pontos de melhoria que a gente tem que trabalhar melhor com a equipe técnica. Na segunda pergunta, mesma coisa, aqui a gente tem um ponto de melhoria que a gente vai ter que trabalhar a gestão do conhecimento, mas com os coordenadores, né? E aí fica mais fácil a leitura, você consegue reduzir um monte de coisa que você escreveu, porque você está fazendo a mesma análise 3 vezes, você faz uma só, e coloca tudo o resto, aquelas planilhonas, coloca tudo como anexo. E aí tem outras coisas, mas que daí eu acho que são coisas assim que eu escrevi lá, eu vou falar aqui das que eu acho que é principal, né, para a gente também não ficar muito tempo, mas é uma questão assim só para tornar a sua monografia mais fácil depois para você escrever um artigo, porque o artigo você quer enviar, você vai ter que reduzir ela, imagina, 15 páginas. Como fazer isso? Dá um desespero, né? Né? Então, tipo assim, vai facilitar para vocês. Então, é só com relação a uma forma de contribuição, tá? Para ficar mais fácil para o leitor, mas depois vocês veem o que fica legal, o que não fica, e aí eu vou mandar o Word para você com as minhas anotações, tá? Para vocês verem ali as minhas sugestões, assim, do todo. Tá bom? Mas de forma geral, acho que é isso. Parabéns, Francisca, Carlos, né, pelo desafio. Obrigado, Juliana. Agradeço suas considerações. Com certeza, nós vamos sentar, analisar todas elas para a entrega da versão final, para realmente tornar a dissertação mais palatável aí para o leitor, né? A gente escreve e aí talvez eu faça uma meia. A Ida me conhece, sou uma pessoa que escrevo muito, né? E faço normalmente pesquisas muito grandes assim, né? De volume de dados assim, e também de análises assim. Então faço minha meia-culpa aí com o Michele, até porque o orientando acaba pegando algumas características do orientador e eu acho que essa dificuldade de síntese ou de tornar aquilo mais mais, como eu posso falar, enxuto, é uma dificuldade que eu tenho e automaticamente eu refaço isso nas orientações para o Michele. Mas, mais uma vez, obrigado. Michele, quer fazer algum apontamento sobre as considerações da Juliana? Bom, acho que só essa questão, né, da classificação do CODEM como organização da sociedade civil, né, a gente discutiu muito, né, como o Carlos falou sobre essa questão, e acabamos indo ali por aproximação, né, o que teria de mais similar, né, onde estaria mais próximo, né, dessa caracterização, e acabamos indo para o SC. Eu vou tentar aprofundar isso, porque eu não encontrei, né, literatura que falasse sobre essa questão. Encontrei só aquele artigo do Santos, que foi o que eu citei, né? Mas vou tentar aprofundar e ver de que forma a gente consegue deixar isso mais claro, né? E obrigada pelas considerações, Juliana. Eu acho assim que para tornar mais fácil, porque é uma coisa nova mesmo, tem essa dificuldade, né? Muda o nome lá, tira sociedade civil organizada, você quer, porque ele serve para várias coisas, ele vai servir para um conselho municipal, ele vai servir para a sociedade civil organizada, tira isso,
não tenta caracterizar que é isso, mas você pode deixar tudo que você escreveu, só que como não há um consenso, e pode ser que haja, né, para evitar questionamentos, porque não há um consenso mesmo jurídico sobre isso ainda, escreve, fala que ele se assemelha desse, se assemelha desse, então serve para esses dois tipos de instituições, né? Que eu acho que você já resolve aí um problema que é fácil. Esse é o menos trabalhoso, tá? Mais alguma coisa, Michele? Não, só isso. Obrigada. Então tá bom, mais uma vez, obrigado, Juliana, por participar desse momento. E Ieda, eu só preciso te agradecer, né? Porque eu peguei tanto a Juliana quanto a Ieda no momento de férias, eu sei que estava todo mundo muito focado com outras demandas, mas como a Michele precisava defender, até por conta do doutorado, né, Ieda? A gente tem essa condição aqui na universidade, foi uma das escolhas, até que cheguei a conversar com a Ieda, com a Marta, que inicialmente seriam dois conselhos, né? Seria o de Maringá e seria o conselho de Marília, e como é uma questão de um trabalho de uma dissertação de mestrado, a gente optou, e depois de eu ter conversado muito com a Marta, que é orientadora do trabalho, inclusive, de deixar somente Marília, que seria mais fácil na administração dessas pesquisas. Então, e mais uma vez, muito, muito obrigado por participar desse momento, e a fala está contigo. Eu também quero agradecer muito o convite, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais porque a gente acompanha, né, o desenvolvimento da Michele como um todo, não só a questão do trabalho, mas toda a participação dela, tanto no grupo de pesquisa, quanto no programa em si, né, então é um prazer muito grande estar aqui, né. Algumas considerações que eu acho importante a gente fazer, né? Então, primeira é essa questão que o Carlos traz, né? Que inicialmente existia uma proposta de 2, né? E depois ficou uma proposta de 1, né? A gente conversou, né? Antes disso, até para ver que caminho aí poderia ser tomado. E eu acho, né, que é muito legal a gente tratar disso aqui, porque isso é uma coisa muito comum em pesquisa. Né? Sempre que a gente vai fazer estudo de caso, a gente tem prazo, né? Bom seria se a gente pudesse esperar e que tudo acontecesse dentro aí do nosso cronograma, ou que ainda não fosse, mas que a gente pudesse esperar. Infelizmente, esse não é o caso, né? Então, tanto entrevista quanto questionário, né? Você precisa de questionário, você precisa de 500, vem 5, né? Então, a gente sabe, isso é uma coisa comum, a gente lida com isso, né? Então, assim, nós não estamos vendo nada que diferente, extraordinário, e muito menos algo que desmereça o seu trabalho. Né? Acho que isso é o mais importante da gente colocar. Porque, assim, olha o trabalho que você fez, né, com Marília. Então, assim, eu acho sempre que a gente tem que fazer uma análise do tamanho daquilo que a gente está fazendo, né? Então, às vezes eu falo assim, olha, um trabalho de uma disciplina de uma graduação. É para ser um trabalho de disciplina de graduação, não é para querer fazer uma tese de doutorado, né? Aqui, de novo, nós estamos falando de uma dissertação de mestrado. Então, falar do Codem de Marília é suficiente? É mais do que suficiente, tá? Então, acho que algumas considerações aí. A outra coisa, né, que eu falo sempre em banca, né, é que é uma situação, assim, a gente gosta muito de participar, a gente aprende, né, então, é uma oportunidade da gente estar com vocês, né, mas, assim, é uma situação ingrata, né, porque a gente tem que apontar, não erros, mas pontos de melhoria, né, o nosso papel, então, é ficar apontando, arruma aqui, faz isso, então, isso é uma coisa que me incomoda muito. E uma outra coisa que a gente faz, né, assim, né, como professor, tem aqueles alunos que a gente sabe, assim, você pode espremer, 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 vai sair aquele basiquinho, né? Então, sai o basiquinho e a gente fica muito feliz, a gente aplaude o basiquinho, né? Agora, tem aqueles, Michele, que tem muito potencial, né? Então, eles vêm com muito mais do que o básico, mas a gente quer ainda mais, porque a gente sabe que eles têm condição para mais, né? E você está nesse segundo grupo, né? Então, você fala assim, caramba, olha o trabalho que eu fiz, e a Ieda está falando tudo isso, porque a gente sabe que o seu trabalho está muito bom, a gente sabe do seu potencial,
tá? Uma coisa, né, assim, que ficou evidente para mim, mas é porque eu sei, Michele, né? Então, assim, se eu não soubesse, talvez seria diferente, é que eu sei dos prazos bater na sua porta em função do doutorado, tá? Então, eu quero, assim, eu vou fazer uma passada no trabalho como um todo, eu fiz uma série de observações no Word, que eu também vou enviar para vocês avaliam se é pertinente ou não, se é coisa para fazer neste momento ou não, né? Mas uma coisa que ficou muito evidente é a questão de, a gente diz que no final falta fôlego. Eu não sei se no seu caso faltou fôlego ou faltou tempo, tá? Porque bem nessa linha que a Juliana traz, quando a gente vai olhar o resultado, tem resultado ali pra caramba, né? Então, a hora que vocês tiverem um tempo de sentar e se aprofundar naquilo ali, eu fiquei imaginando a quantidade de artigos que vocês vão fazer, tá? Agora, em relação à dissertação, o que eu achei, né? Focando mais no resultado de um modo geral, e depois eu faço a minha passada. Eu achei que tinha muita coisa ali, né? Eram muitas questões, e em diversas situações, em vários níveis, com várias funções, com vários instrumentos de pesquisa. Então, a coleta de dados que você fez foi imensa. E você trouxe todos esses dados coletados, né? A gente não, eu pelo menos não senti falta de, nossa, mas o que será que deu isso? Muito pelo contrário, estavam todos ali. Mas o que eu senti falta, né? O que eu acho que dá para agregar muito valor ao seu trabalho é que você apresentou aqueles resultados, você não discutiu, né? Então era um momento da grande contribuição sua de falar assim, olha, os dados coletados mostraram isso. Isso aqui está de acordo com o que a gente viu lá no referencial ou é contrário? Será que eu tenho algo que eu apresentei lá no referencial que embasa? Porque aí é a grande pegada do trabalho de pesquisa, né? Então, assim, eu tenho um referencial que me embasa, eu fui para a coleta, fiz a coleta, aí eu volto para a coleta. Aí eu tenho que fazer, né, o referencial e a coleta se conversarem. Eu posso, sem nenhum problema, ter um resultado que contradiz o referencial. Isso não tem problema nenhum. Mas eu preciso fazer, né, esse link aí do referencial com os dados coletados. E isso não foi feito, tá? Então, eu senti muita falta. Se eu tivesse que falar um ponto do seu trabalho, era em relação a isso, que eu acho que precisa, em algum momento, ser retomado, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí resultados extraordinários, tá? Eu vou abrir aqui agora o Word, minimizar um pouquinho, porque senão eu não enxergo vocês. Vamos lá. Michele, não vou me atentar muito à página, essas coisas, porque eu tenho tudo aqui, tá? Eu vou te mandar, então aí depois você fica tranquila, né? Bom, você sabe que eu tenho um problema com resumo, né? Porque eu acho que resumo é uma coisa muito importante, então eu falo que é a carta convite para as pessoas lerem ou não o seu trabalho, né? Então eu sempre me atento muito a ele, né? Em relação ao resumo, eu acho que o resumo pode ser resumido, tá? Eu acho que tem várias coisas aqui, principalmente em relação quando você fala da posição de cada um, mesa diretora. Eu acho que nesse momento a gente está falando não de diretoria executiva, a gente está falando do CODEM como um todo, então seu resumo pode ser resumido, né? E algumas coisas aqui que eu marquei em vários pontos, né? Eu não sei se o seu trabalho passou por uma revisão, se deu tempo de fazer isso. A impressão que eu tive é que não foi, né? Então, que você faça isso agora, porque tem bastante questão de concordância, eu marquei algumas aqui durante o trabalho todo, então tem questões de concordância, tem questões de vírgula, né? Às vezes em lugar errado, às vezes faltando, e isso acaba comprometendo aí um pouquinho da compreensão da sua escrita, tá? Então, isso acontece no resumo, mas isso acontece no trabalho como um todo, então dá uma olhadinha nisso, tá? Lá na lista de quadros, né, eu lembro que a gente tinha falado para você criar em forma de tabela, porque daí você tinha, né, você faz tabela, lista de quadro, de figuras, de abreviações, você faz tabela, põe lá as linhas e as colunas sem borda, e você não tem problema de alinhamento, tá? Porque tem algumas coisas aqui
desalinhadas que você consegue arrumar fazendo tabela. Especificamente na lista dos quadros, tem o quadro 7 aqui, que eu acho que tem até um nome errado, tá? Tem um E aí a mais que precisa ser corrigido, né? Então, colocar tudo em forma de tabela para ficar mais ordenado, alinhado, as abreviações principalmente. A introdução. Eu marquei aqui, né, que várias vezes você fala assim, ó, gestão do conhecimento e inteligência, né? Gestão do conhecimento e da inteligência. E eu até entendo que são gestões distintas, tá? Eu colocaria gestão do conhecimento e gestão da inteligência, porque como a gente está ainda no referencial, tá? A gente faria, então, uma diferenciação, né? Eu coloquei aqui que o problema foi alterado, né? E eu achei que ficou muito melhor. Tem algumas coisas que eu marquei aqui, né? Inclusive na questão ainda da introdução da organização da sociedade civil, em alguns outros pontos, que eu vi que me parece que ficou faltando, né? Eu senti falta de um embasamento teórico, tá? E você tem isso no trabalho, então é só identificar as fontes realmente, tá? Mas está marcado aqui. Aí algumas coisas mais de forma, então a hora que você traz os objetivos específicos, como são muitos, né, da gente colocar em item, coisas que tem que ser maiúsculas estão como minúsculas, mas está tudo marcado aqui. Eu gosto muito dos quadros, das tabelas, eu acho que enriquece muito, agrega bastante, você trabalha bastante com ele, com eles. Referencial, tá tudo bem. Aqui. Concordância. O Michele, chega um momento que a numeração de figuras tá errada, tá? Então, você fala assim, por exemplo, né? Conforme demonstrado na figura 15, e vem na sequência a figura 14, tá? Então, tem que arrumar, porque a partir de um dado momento, todas as outras passam a ficar erradas. No texto, né, você se refere a um número, e na figura propriamente dita, você traz outro. Figura 16 e traz a 15, aí isso aí continua, né? Porque acho que teve algum problema aí, continua no trabalho todo. Eu lembro, Michele, que na qualificação, né, a gente falou que tinha alguns pontos em que você destacava a gestão da informação, né? E até você falou assim, nossa, na grande maioria das vezes eu estou me referindo à inteligência, não à gestão da informação, né? Então, vamos tirar essas questões para não até chamar atenção para a gestão da informação, que não é o foco do seu trabalho, né? E tem alguns pontos que ela continua ainda, tá? Então, eu marquei aqui, mas quando você começa a primeira linha dos procedimentos metodológicos, você traz, inclusive, a GI, tá? Então, tem alguns outros momentos que acontece aqui e precisa ser arrumado, tá? Uma outra coisa, né, que eu acho importante, você tem como fazer isso, é sempre que você faz uma escolha, você justificar a tua escolha, tá? Então, lá no seu universo de pesquisa, você diz, né, que você vai falar do CODEM, e, perfeito, mas por que o CODEM, tá? Então, eu acho que vale a pena você explicar para nós, né, ou justificar. Você faz a escolha que você quiser sempre, né, o trabalho é seu, mas você tem que justificar essas escolhas.
Aí aqui eu marquei algumas coisas, já na apresentação e análise de resultados, né? Que, assim, ó, o estudo de caso realizou a coleta dos dados. Fica assim, você usou outras coisas para a coleta de dados, que não o estudo de caso, né? E aí você fala dos principais atores do CODEM. Perfeito, mas de novo explicar, né? Por que que você fez essa escolha. No item 6.1, que é o ambiente organizacional, né, eu acho que algumas coisas têm que ser esclarecidas aqui, né? Então, como as informações que você apresenta nessa sessão, como elas foram obtidas, né? E explicar um pouquinho mais de como foi a observação, qual período que ela se deu, como ela foi feita, tá? Então, porque aqui é muito importante que a gente tem que dar condições, né, para que qualquer outra pessoa que queira reproduzir um trabalho semelhante ao seu seja feito, então essas informações são importantes, tá? E ainda aqui, quando você está falando do CODEM, você fala assim, o quadro observado atualmente, eu não sei que quadro é esse, tá? Fiquei até procurando para ver se eu achava que quadro era, e não consegui encontrar que quadro você se referia. No 6.2, né, quando você começa, você fala de 4 sessões, então, de novo, né, eu estou imaginando que essas 4 sessões vieram do referencial teórico, tá? E aí é só explicar, mas para explicar, porque assim, como que a Michele chegou nessas 4 sessões, tá? Então, explicar isso, porque só está colocado aqui, então a gente tem que saber de onde elas vieram. E mais importante ainda, você se refere a 4 sessões e você só apresenta 3. Então a gente fica assim, como assim, né? 4 ou 3. Gestão da informação de novo. Essa questão, né, de fazer com que os resultados conversem aí com o teu trabalho como um todo. E eu não sei, assim, uma coisa para você pensar depois com o Carlos, né? Aquelas tabelas que você traz de resposta do questionário fechado, que você traz várias tabelas semelhantes, né? Se não vale a pena a gente colocar isso como apêndice. Tá? Porque se você vai fazer a conversa do resultado com o referencial, algumas coisas ali podem ser duplicadas. Então, talvez jogar, né, essas tabelas para apêndice. Aí eu fiquei com uma dúvida, se você puder me responder. Pelo que entendi, a mesa diretora, os dados foram coletados através de questionários. E foram 3 integrantes. Sendo 3, eu fiquei pensando assim, por que não entrevista? Né? Porque geralmente questionário a gente faz quando a gente tem um número grande aí, né? Um universo grande. Então, aqui você traz 3 integrantes, né? Sendo que 2 apenas responderam, né? Então, por que não trabalhar com entrevista e não questionário, tá? Eu sei que isso já foi feito, mas eu acho que vale a pena explicar isso, né? Porque a gente fica com essa dúvida, são 2 só, por que não? E aí, junto com você, né? Então, por que não entrevista em vez de questionário? Uma outra coisa que eu marquei, né? Eu entendi que no teu questionário você trabalha com afirmações, né? São afirmações e o respondente concorda ou não através de uma escala,
né? Então, uma coisa que você tem que padronizar é como você vai apresentar isso depois nos seus resultados. Então, você traz, tem hora que você fala a afirmativa, a outra hora você fala a questão, depois você fala a pergunta. Não teve questão no seu questionário, não teve perguntas no seu questionário, né? Então, você fala assim, a questão 3.8. Que questão? Não tem questão 3.8. Tá? Tem uma afirmação ou uma afirmativa 3.8, né? Porque a gente fica pensando, mas que questão será que a Michele está falando? E não é questão. Aí a outra coisa, Michele, que eu marquei aqui, que você faz bastante, você traz geralmente 2 gráficos seguidos, sem nenhum comentário, tá? Então, assim, geralmente fica difícil para o leitor acompanhar. Então, geralmente, a gente apresenta um gráfico, porque se são 2 gráficos, a gente entende que são conteúdos distintos, né? Então, não faz sentido apresentar os 2 seguidos. A gente apresenta um, comenta aquilo que traz naquele quadro, naquele gráfico, aí, na sequência, apresenta outro com outro comentário seu, tá? Apresentar 2 seguidos assim, fica muito estranho e eu acho que pode comprometer bastante aí a compreensão do leitor. Tem uma outra aqui, Michele, que eu marquei, eu estou no item, já perdi que eu estou lá embaixo. Peraí, vamos voltar para te falar qual eu estou. Isso aqui tem grande? Meu pai. Não chego nele. Eu estou no 651 do questionário. Aí chega uma hora lá embaixo, tá bem lá embaixo, que você fala de 2 executivos. Mas eu marquei aqui para você verificar que, pelo que você vinha apresentando, não se trata dos 2 executivos, mas sim de 2 alunos da pós-graduação, tá? Isso está na página 170 para mim. Então, você chama de executivo algo que eu estou entendendo pelo que você mostrou antes, que são alunos de pós-graduação, tá? É que eles compõem a equipe executiva, então tem que dar uma contribuição Tá. para eles. Entendi. Então, tudo bem. Tá, então, perfeito. Talvez arrumar, então, o texto, né, Carlos, para não gerar essas dúvidas, né? Então, sem dúvida. E é uma coisa que a gente está tão dentro do texto, para a gente faz tanto sentido, que uma visão de Não, fora mas, realmente deixa... gente, isso não adianta, né? Não tem jeito, né? A gente pode ler 1 milhão de vezes, vocês fizeram tudo, vocês discutiram tudo, né? Então, não tem como, acho que esse é o nosso papel, né? Nosso grande papel aqui, né? Indo já para os comentários, para as considerações finais, Michele, eu marquei aqui, a gente não usa referência, tá? Citação bibliográfica, isso a gente espera que você tenha feito no tópico anterior. Aqui, sim, é um momento seu, das suas considerações em relação ao trabalho que você fez, tá? Então, essas citações, assim, né, referenciar outros autores, inclusive, além da referência a outros atores, você traz quadro, né? Então, essas coisas, a minha sugestão é que você leve tudo lá para a sua sessão de resultados, e não aqui, tá? Aqui é bem mesmo as suas considerações ao fechamento, tá? Então, autores, citações, quadros, tabelas, sempre na sessão de resultado, e não aqui na sessão de considerações finais, tá? Eu acho que é isso, então, reforçando aí o que eu mais queria falar do trabalho, né? O trabalho está ótimo, tem material pra caramba, né? Uma pena que a gente tem, uma pena não, né? Porque é uma coisa positiva, né? Que a gente tem um doutorado batendo aí, né? Então, vamos a ele. Foi brilhante o que você conseguiu fazer com o tempo e com o recurso que você tinha, foi assim, é impressionante, né? Mas eu acho que a hora que der um tempinho precisa desse gás,
principalmente nos resultados, porque vai agregar muito ao seu trabalho, tá? Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, ficar à disposição, vou te mandar o Word e já aproveitar para te dar parabéns, que foi muito legal o trabalho que você fez, Michele. Ieda, obrigado pelas contribuições, com certeza são contribuições que é aquilo, a gente está míope, né, no processo. Eu acho que, por mais que isso é um trabalho do orientando, até o orientador embarca nessa das leituras e fica uma leitura muito viciada do processo. Então, muitas das coisas que você apontou, pelas minhas correções, no processo que a gente vai discutindo, eu também acabo me entrando dentro do processo e acabo não enxergando. Então, por isso que é importante a qualificação, a defesa, para que a gente consiga realmente ver pontos de atenção que a gente não consegue. Ô, Carlos, e no caso, né, especificamente desse trabalho da Michele, né, tem uma característica a mais, né, que é o seguinte, vocês vivem tudo isso. Né? Isso. Então, isso é muito importante, porque isso agrega valor ao trabalho, né? Faz sentido. E eu acho legal que é um trabalho que tem uma contribuição direta, né, à comunidade, né? Então, são os trabalhos que mais me encantam. Vocês sabem do que vocês estão falando, vocês sentem as dores do que vocês trazem no trabalho. Então, isso agrega um valor, a qualidade do trabalho é sempre muito diferente de outros em que o mestrando ou doutorando não vive aquela situação ou não tem conhecimento aprofundado daquela situação. Então, isso é gritante nos trabalhos, né? Então, isso agrega muito valor, como é o valor que a Michele traz. Por outro lado, né, vocês já estão com aquilo tão óbvio, tão enraizado, né, que vocês vão falar assim, nossa, mas é que isso é óbvio, né? É óbvio, né, para vocês que convivem com isso, né, mas não tão para nós. Então, acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Falar, opa, aqui não, então, mas isso é claro, né, pelo envolvimento de vocês. Mas é extremamente positivo, né, porque traz um trabalho de uma outra grandeza. Não, com certeza. Michele quer fazer algum apontamento, fazer um comentário sobre as contribuições da Ieda? Assim, como orientador já falei, Ieda, assim como as contribuições da Juliana e as suas contribuições, a gente vai considerar, sim, praticamente todos. Aqueles que forem mais densos, a gente vai deixar para construir isso em artigo, né? Porque a gente sabe a importância que é, tanto é que foi coletado dados em Maringá, em especial com todos os coordenadores em Maringá, e a gente está tendo dados. Eu já conversei com a Juliana, que vai transformar isso num artigo também, e ela vai, lógico, por ter ajudado nesse processo, vai fazer parte dessa autoria. Então, assim, a gente tem uma riqueza, como você falou, de dados para se transformar em artigos, é um absurdo. Agora, é equacionar realmente essa questão prazo, tempo, né, e tempo de desenvolvimento, porque realmente, como a Ieda falou, o doutorado bate na porta, e se a Michele não tivesse feito dessa maneira, e a gente não tivesse focado dessa maneira também, a probabilidade dela ter perdido a possibilidade de ficar doutorado seria grande, né? Até porque nós estamos agora no meio de fevereiro, até final de março ela tem que entregar essa ata, né? A defesa, né? A ata e o trabalho depositado. Então, por mais que esse processo ele foi intenso, eu vi a Michele aqui várias vezes escabelada, para lá e para cá, e ia para um, ia para outro, conversa com outro. Aquela loucura que todo mundo aqui passou, né, Juliana, né? E não o trabalho não seja de mestrado, seja de doutorado, mas eu concordo com você que todas as coisas precisam ser revistas, precisam ser consideradas para que a gente consiga mesmo colocar esse retoque final nesse processo tão importante que é realmente um trabalho dessa magnitude, né? Com essa riqueza de dados, com essa riqueza de construção. Mas não queria me alongar demais, Michele, fica à vontade. É que quando a gente tem um processo, como a Ieda falou, por dois lados, a gente fica cria um carinho por aquilo. Então, eu me sinto parte importante do trabalho. De verdade, já orientei tanta coisa, mas esse trabalho tem realmente um peso diferente, um sabor especial. Kelly? Bom, vamos lá. Obrigada, viu, professor, pelas considerações. Só vou fazer aqui um apontamento, tá? Que nós encerramos a coleta de dados no dia 30 de dezembro, né? E eu precisei entregar a versão final dia 16 de janeiro. Então, todo o processo de análise de dados, né? Toda essa construção foi feita em 15 dias.
né? Foi desesperador aqui, chegou ao ponto do pessoal perguntar por que eu estava meia-noite de sábado assim trabalhando, né? Não, gente, estou finalizando a dissertação, né? Francisca, então, depois que eu vi o tamanho do resultado que você teve, eu falei assim, ainda bem que ela não pegou o CODER, porque você imagina se você ainda tivesse que fazer uma análise comparativa com outra instituição. Ia ser gigantesca, você ia ter 500 páginas, entendeu? Então, só o CODEM de Marília aí, pelo tanto de subsídio de informações que vocês coletaram, já é um grande trabalho, igual a professora Ieda falou. Sim, a gente tem a sorte, né, de ser parte desse objeto de pesquisa, então isso facilitou muito, né, a coleta de dados. Tanto que entre Semana do Natal e do Ano Novo, estava mandando mensagem para os membros que não tinham respondido. Gente, por favor, responde. A galera respondendo. Foram super parceiros, né? Eu tenho que ser muito grata a isso. Eu tenho 50. Eu falei, Michele, a gente precisa de mais. Não, eu tenho 60, Michele, a gente precisa de mais. Então, assim, meu trabalho também de aumentar esse N foi grande, né, Michele? Sim, quando a gente finalizou, né, que eu enviei a versão final para o Carlos revisar, né, ele fez as considerações dele, a gente já tinha pactuado de enviar para revisão ortográfica, porque realmente não deu tempo de fazer isso, né? Eu fiquei muito incomodada, o Carlos sabe como eu sou perfeccionista, né? Como eu sou detalhista, então isso me incomodou muito, só que a gente falou, não, vamos fechar, enviar, defender, e aí a gente vai depois acertando esses detalhes, né? Só com relação, então, né, à questão da entrevista, né, Ieda, que você perguntou, por que não entrevistar os diretores, né, já que eles são 3 e 2 responderam os questionários, né? A gente fez a escolha da entrevista, a gente tentou selecionar o ator que tem mais vivência ali naquele processo, né? Porque por mais que os diretores eles sejam um número menor, eles estão cumprindo ali um papel essencialmente estratégico, né? A figura central do CODEM, que é quem está se relacionando com todos esses atores e articulando tudo isso, né? Essa vivência, né, operacional mesmo, é a equipe executiva, né? Por isso que a gente entrevistou a principal executiva, né? E também, se a gente optasse por fazer essa expansão e entrevistar os diretores, provavelmente nós não conseguiríamos, né? Porque aí já é um acesso um pouco mais complicado, né? Entra em uma outra instância. Por isso que a gente fechou ali, vamos fazer entrevista só com a executiva, que é quem está vivendo esses 3 papéis, né? O estratégico, o tático e o operacional, e tem essa condição de trazer essa visão mais abrangente. Por ser um grande articulador, né? Então a gente optou, porque assim, os outros membros da equipe executiva são membros são bolsistas, então ele não tem uma permanência no processo. A gente entendeu como eles enxergam, ok? Mas o principal ator nesse processo, a diretora executiva, com a Juliana Maringá, é ela que faz toda a narração. Olha, tem a demanda do nível estratégico, institucional da mesa diretora. Olha, tem os coordenadores, vamos transformar isso. Então, essa articulação com esses atores, a gente optou por fazer com esse único indivíduo, porque é ela que dá, ela é a maestra, né? Ela vai ditando o ritmo de todo mundo que poder. É isso, né, Michele? Foi essa discussão que nós tivemos, por isso que nós optamos por manter a entrevista, às vezes até maior, mais estruturada, mais densa, mas com a principal executiva. Foi essa discussão que nós tivemos. Sim, eu vou procurar reforçar isso também no texto. E tá perfeita a escolha, tá? Eu acho que é só deixar, tá vendo? É uma coisa que vocês têm já, né? É só colocar um parágrafo lá explicando essa situação para nós que não sabemos aí de como as coisas funcionam, tá? Mas a escolha tá perfeita. Acho que é isso, né? As outras considerações a gente vai sentar e fazer essa revisão, passar esse pente fino, né? Dentro desses próximos 30 dias aí que eu tenho para entregar, né, a versão final para a Unesp, começar outra maratona, você né? Tem trabalhado, eu acho que 30 dias para você é muita coisa. Se eu fosse o Carlos, deixava aí, sei lá, esse final de semana, assim, né? Não dá essa ideia, pelo amor de Deus. Eu, na verdade, pensei no carnaval, né? Então, para quem fez do Réveillon o que fez, carnaval é muitos dias ainda, hein? De ação. Mais alguma coisa, Mi? Não, acho que esses foram os principais pontos, né? E agradecer mais uma vez, Ieda, pelas contribuições, que com certeza vai ajudar muito, né? E essa questão que o Carlos falou, a gente acaba estando enviesado por ser parte do processo, né? Então, muitas vezes é algo que para a gente é óbvio, né? Mas para
para quem não conhece, não é óbvio, né? Então, isso precisa estar melhor retratado, né? Vamos tomar esse cuidado. Engraçado, Michele, porque a Ieda já participou comigo em outras bancas, são coisas que eu falo. É engraçado, olha, tem que deixar claro porque o leitor tem que entender, ele não é parte do processo e tal. E quando a gente está nessa situação, a gente acaba correndo nesse erro por estar tão envolvido, né? Bom, Mi, obrigado aí pelas considerações. Então, agora a gente vai para o próximo momento do processo da sua defesa. Eu estou passando um link para a Ieda e para a Juliana. A gente fecha as câmeras e os microfones aqui e a gente vai para esse outro link, pode ser? E você aguarda aí, tá? Assim como os outros que estão assistindo. Fechado. Só vou pedir um momentinho, gente, que eu vou criar aqui o link.
Michele, Oi? tem alguém que queira entrar agora na parte final? Porque daí eu vou ter que autorizar. Que eu saiba, não, Regina. Acho que só a banca mesmo. Só a banca? Michele, Ah, não tem ninguém que você quer, seu parente seu, amigo? Não, eu enviei um streaming para eles. não entendi? Eu enviei o link da transmissão ao vivo. Ah, tá. É que a transmissão ao vivo, Michele, não consegue, tá? Eles não estão conseguindo. E por conta não ter o e-mail da Unesp. É isso, né, Regina? Isso, professor. Que se daí, se você quiser que eles entrem, tá, ô Michele? É, se não for usar o seu e-mail institucional, né? Uhum. Aí eu teria que autorizar eles a entrarem agora no final, tá bom? Tá joia, não, mais tranquilo. Ah, então tá. Então já vou saindo, então. Obrigada, Regina. Obrigada eu, então. Tchau, tchau. Tchau. Bom, estamos de volta aqui, Michele, com já o resultado da sua, da sua defesa, né? Então, eu vou realizar a leitura da ata e já ao final vai ter o resultado, tá? Bom, ata da defesa pública da dissertação de mestrado de Francisca Michele Siqueira Cardoso, discente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciência Campus Marília. Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 10 horas, por meio de videoconferência, realizou-se a defesa de dissertação de mestrado de Francisca Michele Siqueira Cardoso, intitulada Gestão do Conhecimento e Inteligência em Organizações da Sociedade Civil, um estudo de caso no Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília. A comissão examinadora foi constituída pelos seguintes membros: professor Dr. Carlos Francisco Bittencourt Jorge, orientador, participação virtual, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Unesp, Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília. Professor Ieda Peloja Martins Damian, participação virtual, do Departamento de Educação, Comunicação e Informação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP, e Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, campus de Marília. Professora doutora Juliana Franco Afonso, participação virtual da Universidade Cesumar. Após exposição pela mestranda e arguição pelos membros da comissão examinadora que participaram do ato de forma virtual, a discente recebeu o conceito final aprovado. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da comissão examinadora. Michele, então, parabéns. Você é a mais nova mestra em ciência da informação. E fica agora a sua fala. Ai, meu Deus!
Sabe que enquanto eu estava esperando vocês finalizarem, eu estava lembrando da minha entrevista para o mestrado, né? E eu lembrei muito, e depois eu fui falar com o Carlos preocupado da fala da professora Ieda, falando assim que o escopo da sua pesquisa é muito grande, Michele. Tem certeza, né, que vai dar certo, vai dar tempo, né? E acho que com tudo que aconteceu, né, deu certo, né? Infelizmente tivemos que tirar a parte de Maringá, mas foi um recálculo de rota aí, né? Que acho que não comprometeu o resultado, que iremos trabalhar futuramente, né? E eu só tenho a agradecer a banca, né? Agradecer muito o professor Carlos por todo o apoio, por todo o suporte nesses 2 anos, né? Que tem sido um orientador incrível, né? E possibilitou que todo esse processo acontecesse. Estou muito feliz, né? Eu percebo, né? As pessoas percebem o quanto você se dedicar a um trabalho desse influencia e impacta na sua vida, né? Enquanto pesquisador, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? O salto que a gente tem, né? Em termos de conhecimento, de desempenho, de performance, tudo isso. E é isso, muito obrigada. Francisca, foi um livramento para sua vida não ter dado certo Maringá. Senão você ia ver o que ia rolar. Eu acho que só Marília já foi assim um grande trabalho que vai servir de referência para outras instituições, pode ter certeza disso, né? Então, assim, parabéns. Hoje vai para casa, vai jantar, vai tomar um champanhe de comemoração, depois você senta com o Carlos aí para começar a trabalhar, né? Tem que descansar um pouco. Se eu fosse você, eu descansaria esse final de semana um pouquinho porque aí o doutorado, FIA, é mais vocês entrar com energia no doutorado, que é maravilhoso. Eu acho que o mestrado é mais difícil. Eu tive mais dificuldade no mestrado, assim, do que no doutorado, porque no doutorado a gente já está acostumado com essa carga de trabalho, né? É mais tranquilo, no sentido de que você já sabe como já está acostumado. Mas vai tomar um champanhe, vai comemorar, vai jantar fora, né? E parabéns. Obrigada. Michele, a gente estava falando isso lá na nossa outra reunião, né? Tem coisas que acontecem e a gente não entende, né? A gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica preocupado, né? E depois é que a gente vai entender, né? Que são, como a Juliana falou, livramento, né? Que Deus proporciona, até presente. Eu até usei isso falando lá, que não ter dado Maringá certo neste momento foi um presente, porque você tem material mais do que de sobra para uma dissertação, como você mostrou, né? Então, você atendeu super os requisitos, você fez super um trabalho de dissertação. Imagina, né? Eu estou até agora com 30 de dezembro, você falou, né? Você já trabalhou com isso, eu ainda estou em choque aqui, né? Então, você imagina 30 de dezembro fazer o que você fez, Marília, Londrina e comparação, né? Então, que bom que não deu certo, né? Por mais que a gente não entenda assim quando acontece, né? Então, o teu trabalho está muito legal, né? Tem que descansar agora, vem um doutorado, eu também concordo com a Juliana. Doutorado a gente já aprendeu como as coisas funcionam, a gente não é tão perdido quanto a gente é no mestrado, a gente tem um prazo maior, né? A gente tem aproveitamento de disciplinas, o que acaba ajudando bastante a gente, né? Mas está um trabalho enorme, grandioso aí, que vocês vão gerar muitos frutos, né? Até a gente tentou negociar com o Carlos, ele queria pronto para quarta-feira de cinzas, mas a gente falou, ela precisa rasgar a fantasia, né? Então, vá lá, rasga a fantasia e depois vocês cuidam aí do que vocês acharem que faz sentido, tá? Muito obrigada pelo convite, é uma honra, assim, poder participar da sua evolução, né, nesse momento importante, e vou enviar um Word aí para vocês e vejam o que faz sentido, tá? Ieda, você falar isso, ela acredita mesmo, sabe por quê? Porque a nossa relação de trabalho é uma coisa que você mesmo mencionou. Quando a gente sabe que a pessoa tem o que tirar, o que você faz? Você sempre ele, você fala, meu, vambora, dá para fazer só esse arroz com feijão. Então, se você falasse, eu falaria que seria quarta, ela ia comprar essa ideia e ela ia acreditar de verdade. Porque Neca, seu labalinho. Pode ser que... Entendeu? Então, assim, mas assim, agora eu queria falar algumas palavras que eu acho que são importantes aí, enquanto orientador. Michele, é um prazer enorme trabalhar com você. Você realmente, eu falo para ela e do potencial que ela tem, das possibilidades que ela vem construindo
E ela não acredita, às vezes, fala, não, mas será? Não, Kelly, você realmente tem um diferencial, você realmente é uma menina que escreve bem, que articula bem as ideias, que é realmente produtiva, e isso é raro, assim, e ela tem que explorar isso mesmo, assim, ela não pode se complicar, nunca ser tá na média, né? Eu acho que a média existe e tem pessoas que vão conseguir até a média, ela consegue ir além. E, Kelly, é acreditar realmente em você, acreditar no que você construiu, acreditar no seu potencial e encarar esse doutorado agora de peito aberto, de realmente entender que você já não é a mesma pessoa que você entrou no mestrado, você não vai ser a mesma pessoa que você vai sair no doutorado, e que você continue com toda essa sua dedicação, empenho e comprometimento. E muito, muito obrigado de me dar a honra de te orientar, porque realmente é um trabalho gratificante trabalhar com quem devolve, com quem tem reciprocidade, não só de trabalho, mas de tudo. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Assim. E é isso, então, né? Acho que encerramos aqui nosso momento. Ieda, muito, muito obrigado de novo. Ju, obrigado, nos vemos aí. Ieda, se você puder, eu te mando um link rapidinho, a gente conversa 2 minutinhos sobre aquilo que eu mandei por mensagem. Não sei se você tem esse tempo agora. Tenho. Né? Então, é isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, Parabéns, gente. Michele, de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.